Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, e que a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor tenha nos abençoado grandemente nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. O horário que está vindo essa mensagem, Deus está te abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém? E a palavra, Deus está falando a palavra poderosa, o que vai nos cuidar, nos te orientar, nos proteger, é o Consolador, é o Espírito Santo de Deus, é que nos cuida, é que nos capacita. Não que a sua capacidade seja sua, mas Deus tem derramado uma unção poderosa nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, nessa manhã, eu peço a Deus poderoso, abençoa que todos os seus momentos, todos os instantes que você tiver, em todos os seus propósitos, verdadeiramente, meu irmão, estou falando uma palavra com um coração poderosa, em nome de Jesus, que Deus está operando segundo no seu propósito, no seu coração. Você pode estar na sua casa, você pode estar no trabalho, você está viajando, passeando, mas desde que você seja guiado pelo Espírito em verdade, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu gostaria que cada um de nós, principalmente aquele homem, aquela mulher, que ele entregou a sua vida para Cristo, a gente tem uma vida transformada. Não viva das coisas como estava no passado, nas nossas palavras, que não era tão agradável aos olhos do Senhor. Mas nesse momento, todo você que está guiado pelo poder, pela graça, pela misericórdia do Deus Altíssimo, Deus está te abençoando grandemente nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Mas daqui a pouquinho vamos falar essa mensagem e que o Espírito Santo possa te abençoar grandemente. No final, nós vamos orar e Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Gostaria que cada um de vocês não pare de ver essa mensagem, se possível, até o final, que Deus vai falar grandemente no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Mas antes de começar a mensagem, duas assuntos muito importantes. Primeiro, agradecer a Deus por todos os internautas que têm nos tanto a confiança de ver essa mensagem, de inscrever o nosso canal, Pastor Antônio Cosme. Eu te agradeço grandemente em nome de Jesus. O ministério, trazer a palavra de Deus através das pessoas à distância, é muito difícil aos olhos humanos, mas espiritualmente são maravilhosas. Que quando a gente começa esse trabalho, trazendo o primeiro dia que trouxe a mensagem, no primeiro momento é como se fosse um grande entusiasmo e tal, mas depois as barreiras começam a aparecer. Então hoje, meu irmão, minha irmã, eu estou a agradecer a Deus e todos os internautas que começando hoje, vocês que inscreveram no nosso canal, completou 400 inscritos. Na verdade, até então que eu vi até agora há pouco era 401. Eu te agradeço poderosamente em nome de Jesus e que a graça, o Senhor tenha nos abençoado grandemente e todos os internautas que têm visto essa mensagem, por favor, ouve a mensagem, compartilhe essa mensagem para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, se você não escreveu do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube, Instagram, Facebook, principalmente YouTube, não esqueça, inscreva-se e dá o sininho. Este ano ainda, eu espero que Deus possa completar um propósito muito mais do que eu podia imaginar, porque Deus é poderoso, que o Espírito Santo vai falar no coração deste homem, dessa mulher, para fazer a obra do Senhor, nos ajudar, nos capacitando cada dia, em nome de Jesus. Amém? Então, essas pessoas que escreveram, completou hoje os 400 inscritos. Eu te agradeço grandemente. Parece que é pouco, mas o poder, a graça, a misericórdia do Senhor tem sido de gota em gota, de oração em oração,
mas o Espírito do Senhor possa nos sustentar, nos abençoar, não pela quantidade do homem, mas pela qualidade espiritual na vida de cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E no final, vamos orar, daqui a pouquinho. Mas hoje, vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas já ouve e vê a palavra de Deus, já sabe muito bem que é o Espírito Santo do Senhor, Ele que nos ajuda, Ele que nos orienta, Ele que nos capacita, e todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida através do Espírito Santo do Senhor. Às vezes você nem percebe que o Espírito Santo está falando para você, mas Ele está. Ele é maravilhoso. Ele nos orienta no momento que você nem imagina. Ainda que nas aflições, o Espírito Santo está com você. Você está na alegria, o Espírito Santo está com você. Tudo que você buscar, o Consolador na sua vida é o Espírito Santo do Senhor, que te consola, que te conforta, te abençoa em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Eu sou muito agradecida ao Senhor por ter ouvido a palavra de Deus, e o Espírito Santo do Senhor sempre tem falado sobre a minha vida e falar de todos os internautas. Porque desde que eu comecei o meu ministério, quando eu logo aceitei Jesus Cristo, sempre Deus tem um chamado de evangelizar, palavra de salvação. Eu espero que todos os internautas, aqueles que já se renderam perante o Senhor, que permaneça. Mas por um motivo ou por outro, se você que ainda não se entregou a sua vida para Jesus Cristo na sua vida, meu irmão, é uma dádiva maravilhosa de Deus. Busca, se aproxime, uma igreja séria, pessoas sérias. Você busca, peça ao Espírito Santo mostrar para você qual a igreja que você vai congregar, que você vai tomar posse, aceita Jesus Cristo na sua vida, que você tem uma pessoa, seja batizado nas águas, o Espírito Santo vai te abençoar grandemente, e Ele vai fazer maravilhas na sua vida, morar dentro de você. E quando você conhece o Espírito Santo do Senhor, só você sabe quanta maravilhosa é. Quando aceitei a minha vida para Jesus Cristo, não demorou pouco tempo. Eu fui batizado pelo Espírito Santo. Foi tremendo, foi maravilhoso, em nome de Jesus. Mas nesse momento, o propósito, Deus está falando agora sobre o Consolador, que o Espírito Santo do Senhor na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Eu sempre, se eu começar a falar sobre o Espírito Santo do Senhor, eu fico muito feliz, acabo falando um pouco mais do que deveria. Mas Deus é maravilhoso e sabe por que esse propósito, em nome de Jesus. Primeiro versículo, eu pego para você, lá no João 14, que Deus vai falar no coração, na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Então, João capítulo 14, versículo 26, está dizendo assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meu irmão, a gente sabe que o poder do Senhor é maravilhoso, extraordinário. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele mora com você. Quando você tem uma intimidade na presença do Senhor, através do Espírito Santo, tudo que você quer fazer, você peça a orientação e o Consolador do Espírito de Deus vai falar diretamente na sua alma, no seu espírito, em verdade. Que Deus é maravilhoso, Deus te abençoa, Deus te proteja, Deus te orienta a sua família. O Espírito Santo do Senhor é maravilhoso. A própria palavra está dizendo, mas aquele
Consolador, consola, conforta, te orienta. E a palavra dizendo, e o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o próprio Espírito Santo do Senhor. Deus que está mandando o Espírito de Deus morar na sua casa, no coração, na sua alma. Eu falei casa, mas na casa no seu coração. Então, meu irmão, se você está buscando, permaneça. Se está ficando mais ou menos, talvez, meu irmão, busque. Tenha comunhão na presença do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor ele é perfeito. Ele é o próprio Deus. Mas ele quer morar dentro de você. Mas deixa um coração curado, quebrantado, limpo, restaurado cada dia. Se você tem momentos, você tem algum tipo de fraqueza, com palavras, os pensamentos, atitudes, o próprio Espírito Santo do Senhor vai falar com você. Meu irmão, meu filho, cuidado, não faça. E verdadeiramente o Espírito Santo fala com você. Pode tomar posse, em nome de Jesus. E a palavra dizendo ainda, vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Você deixar o Espírito Santo te orientar, te guiar, te capacitar. Ele é capaz. Porque é o próprio Deus que está te orientando, guiando, te abençoando. Em nome de Jesus. Principalmente, meu irmão, minha irmã, pai ou mãe. Geralmente a gente tem muito preocupado com os filhos, com seus netos. Sempre você orar, fala com Deus através do Espírito Santo de Deus. Como achar a palavra certa para você falar, orientar o teu filho, orientar a sua filha, seu neto, ou outra pessoa que você ama. E o Espírito Santo do Senhor vai te abençoar grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Ainda assim, mesmo versículo 26, dizendo, eu vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto você tenho dito. Você vai lembrar alguma coisa que você estava sentindo bem no passado, por um motivo que você esqueceu. De repente, quando você vai querer falar alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, vem cá, eu falei para você, lembra? É daquelas palavras, maneiras, atitudes. Siga, obedeça segundo os propósitos naqueles primeiros dias da sua vida. Deus nos abençoa. O Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece verdadeiramente. Em nome de Jesus. Eu gostaria que todos nós, homem e mulher, que se renderam a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, que não demore imediatamente, busque, batiza com o Espírito Santo do Senhor e não distancia do Espírito Santo de Deus. Porque você é o templo. E o templo de Deus dentro de você não pode lugar torpe, palavras erradas, enganadas. Se alguma coisa errada que aconteceu, imediatamente o próprio Espírito Santo do Senhor vai falar para você, conserta, afasta-se dessa atitude. O Espírito Santo é maravilhoso. Em nome de Jesus. Vou te dar mais uns 2 versículos para a gente refletir. Quanto que o poder de Deus é tão grande naqueles que amam em verdade, em santidade. Eu gostaria para você ver aqui também, lá, 1 Coríntios, não, 2 Coríntios, carta 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Olha maravilhoso que Deus está falando aqui, que é o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sabeja
por meio de Cristo. Consola, é o Espírito Consolador. Consola, restaura, te abençoa, apesar das suas aflições, das suas ansiedades, as preocupações, os medos, insegurança. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito Consolador, vai te confortá-lo, te orientá-lo, ter entusiasmo, não desistir, busque. Seja você, seja a pessoa que você tanto ama, e você não está achando alternativa de como falar, como reagir. O Espírito Santo vai te falar, te orientar poderosamente, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor é tremendo. Olha, vou continuar mais, versículo 5. 2 Coríntios 1, 5. Mas Deus tem todo no coração. Fala do versículo 6 também. Veja bem aqui dizendo: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação. Às vezes, os momentos de grande desentendimento, problemas, alguma coisa que achou que era coisa ruim, as aflição, a palavra está dizendo aqui, ó, é uma vossa consolação, e não, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Deus sabe o propósito, porque na sua vida. E continuando no mesmo versículo 6 ainda. Se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com a paciência as mesmas aflições. É o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. Ele que nos consola, Ele que nos capacita, Ele que entusiasma, não desanima. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele é o verdadeiro consolador para você jamais se desistir, em nome de Jesus. Então, meu irmão, essa mensagem que Deus está falando sobre o Espírito Santo do Senhor, se você está um pouco se distanciando, foi batizado pelo Espírito Santo do Senhor, e hoje você está meio afastado, meu irmão, volta, se consagra, tenha comunhão na presença do Senhor, peça a Deus perdão, e o Espírito Santo vai te abençoar grandemente na sua vida, porque o Espírito Santo do Senhor, se você se aproximar, ele mora dentro de você. Mas à medida que você vai distanciando, você vai não ter mais compromisso nem comunhão com o Senhor, acaba que o Espírito Santo vai sair de você lentamente. Não é porque ele não gosta de você, porque o Espírito Santo de Deus é santo. Não convive, não concorde com as coisas que não é santo. E quando você entrega a sua vida para Cristo, você é uma nova criatura. Você é um homem ou você é uma mulher santo ou santa. Isso diz a palavra de Deus. Então, não deixa você desanimar, mas permanecer sempre em nome de Jesus. E para terminar, que o Espírito Santo está falando grandemente na vida de cada um de nós hoje, que é o Espírito Santo, Senhor, dá consolação, dá fortalecimento na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Romanos, agora, cartas aos Romanos, do apóstolo Paulo, versículo 5, em nome de Jesus, dizendo assim: glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor, de toda a honra e toda a glória. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, a paciência que nós temos não é de você mesmo, mas o próprio Espírito Santo, o Senhor vai te dar
paciência em você, porque está dentro de você, meu irmão. Ele vai dar você não desistir, tem que sustentar, suportar. Que o Espírito Santo do Senhor, ele abençoa poderosamente. A palavra está dizendo aqui, ó. O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Qualquer pessoa, o Deus usa para você te orientar como você falar, suportar as pessoas do seu lado. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele que está com você, em nome de Jesus. Então, eu peço para você, meu irmão, minha irmã, essa mensagem que Deus está falando no coração, na vida de você, se você se rendeu na presença de Jesus Cristo, foi batizado com o Espírito Santo do Senhor, uma dádiva. Mas se no motivo por outro, você tomou batizando nas águas e não foi batizado com o Espírito Santo do Senhor, se busque, meu filho, minha filha, porque todos nós, quando nós somos batizados com as águas, nós temos que buscar ser batizados com o Espírito Santo do Senhor. Isso é o selo de Deus, que você é, de uma forma poderosa, é selado pelo sangue do Cristo, através do Espírito Santo do Senhor. Então eu gostaria que cada um de vocês, se ainda não foi batizado, busque o mais rápido possível. E todas aquelas pessoas que ainda não se entregaram a sua vida para Jesus Cristo, sua vida, eu gostaria, meu irmão, é uma nova criatura. Você é um povo separado para a honra, para a glória do Senhor. Não faça as coisas deste mundo. Afasta as coisas do mundo. Mas viva na presença do Espírito Santo do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Tá bem? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a bondade pela misericórdia do Senhor neste momento. E o Espírito Santo do Senhor possa nos abençoar grandemente, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, Pai, que é digno de toda honra e de toda glória. Que o Espírito Santo do Senhor, que nos consola, que nos conforta, que nos orienta, Senhor, neste momento, todas as pessoas, ó Pai, que estão precisando, com aflição, com medo, desanimado, triste, o Espírito Santo do Senhor é o consolador. Ele que vai te consolá-lo, te protegê-los e te abençoá-los, restaurando por dentro o teu corpo, a tua alma. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, fortaleça, tira de todo o perigo, de todo o mal na vida dele ou dela. Que tem coragem, tem entusiasmo para buscar com segurança e na presença do Senhor, em nome de Jesus. Neste momento, todas as pessoas agora estão enfermos, em sua casa, seja curado. Pessoas que estão nos hospitais, ou seja por acidente, ou por enfermidades, ou preocupação, com todo tipo de aflições que está no hospital agora. Senhor, sonda, conforta, consola, restaura essa pessoa, Pai. Pessoas estão andando, trabalhando, mas tão preocupadas, ansiosas por uma coisa ou por outra, não importa. O Espírito Santo do Senhor vai te confortá-lo, te restaurar a tua alma, o teu espírito. E que nessa noite, nessa manhã, de madrugada, não depende do horário dessa mensagem, o poder de Deus vai derramar uma unção poderosa na sua vida, hoje e sempre. Amém.